E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e está para nós ler outro livro de livros. Hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar hoje sobre o livro A Árvore da Dança. Bora para algumas informações sobre? Bom, ele é da autora Kieran Millwood. Primeira vez que eu leio um livro da autora, um título dela, nem conhecia. Ele tem 308 páginas e foi publicado aqui no Brasil no ano de 2024 pela editora Record. Ele está classificado ali no gênero ficção, romance histórico e eu dei 2 estrelas para ele. Pois é, não gostei do livro e já te informo isso de cara, não gostei. Mas antes eu vou fazer um resuminho para vocês, gente. Bom, qual é dessa história? O livro vai se passar lá na França em 1500 e bolinha, que foi quando aconteceu uma epidemia da dança. Qual é esse lance da epidemia da dança, Bárbara? Foi quando do Neida, as pessoas começaram a dançar do nada. Eu já vou entrar dentro desse assunto e explicar melhor para vocês quando eu der a minha opinião, que eu vou explicar como eu conheci o livro e, enfim, tudo mais. Mas qual é a da história? O livro vai contar a história da Lisbeth, que é uma mulher que ela tá casada, ela vive na fazenda com o seu esposo, a fazenda da família dele, e lá eles têm uma criação de abelhas. E ela tá grávida, né? Ela tá, assim, mais ou menos, acho que 7, 8 meses de gestação. Eu acho que tá com 8 meses mais ou menos de gestação, tá ali na reta final, né? Da gestação. E ela vive uma vida até bem comum para a época, né? Ela não sofre tanto quanto outras pessoas sofrem, porque a família tem essa fonte de renda, né? Lá eles têm uma criação de abelhas, que é algo que a Lisbeth ama, ela ajuda na criação das abelhas, ela tem muito talento com essas abelhas, e ela vive uma vida comum. O relacionamento dela com o marido não é dos melhores. Eu acredito que até um relacionamento bem, outra vez a palavra, comum pra época, né? E principalmente o que minou o relacionamento deles, além do marido não ser a melhor das pessoas, ele era um cara minimamente decente, mas é porque ao longo dos anos ela foi perdendo muitas gestações. Ela já está casada há 7 anos e eles não conseguiram ter nenhum filho. Nenhuma das gestações dela vingou, todas ela foi perdendo e foram várias, né? Imagina então o trauma que essa mulher vive, com as inseguranças que ela vive ali dentro desse relacionamento, né? Uma mulher que viveu várias perdas, então ela chega aquele momento em que nem ela acredita muito que essa criança que está no ventre dela possa vir a vingar. E o que vai acontecer, né? Ela vai precisar lidar com a possível perda das abelhas, porque a família acaba sendo ameaçada, né? É um período, gente, onde de intensa religiosidade e que a igreja dominava muitas coisas, né? Então alega-se ali que as abelhas elas se alimentam das flores do mosteiro, do sei lá o que, né? E então deveria se pagar um tributo ou entregar as abelhas. E aí o marido dela vai fazer a defesa, né, da propriedade da família e ele vai lá para uma outra cidade. Enquanto isso, ela fica ali na fazenda com a sogra. E nesse meio tempo, antes mesmo do marido viajar, retorna para a cidade a irmã dele, que é a cunhada da Lisbeth, né? Que é uma mulher que estava presa num... Ai, como é que se fala? Não fugiu agora a palavra. Um lugar de freira, gente. Esqueci agora o nome. Mas ela estava presa nesse local e ali ela ficou junto com outras irmãs, né? Ela era uma penitente, então ela ficou 7 anos como uma penitente. Quais os motivos a gente não sabe, mas ela é uma figura emblemática. Ela chega na cidade com a cabeça raspada, com aquelas roupas, né, da época. E todo mundo que a conhecia sabe mais ou menos o que aconteceu, qual foi o rolê, mas a Lisbeth não sabe, porque ela chegou à cidade, ela se casou depois que teve todo esse drama com a irmã do marido, né?
Então ela chega, essa cunhada chega, elas têm um relacionamento a princípio muito distante, né? Depois elas vão se aproximar. Mas ela é muito cercada de segredos. Ninguém fala o que aconteceu com ela. E ela fica ali, a Lisbeth fica ali curiosa. O que aconteceu com a fulana, né? E ninguém explica direito pra ela. A Lisbeth também tem uma melhor amiga que é casada com um dos chefes ali da região, né? Esse cara, ele faz parte dos 21, que é uma ordem religiosa, tipo a polícia da igreja. Eles mandam e desmandam em todo mundo. E a melhor amiga dela é casada com esse cara, que ele é um cara péssimo, ele é terrível. E ele ameaça as pessoas, enfim, ele é um cara horroroso. Enquanto que a amiga dela não, a amiga dela é maravilhosa, uma mulher caridosa, elas fazem caridade juntas, mas ela não entende, né? O que a minha amiga maravilhosa tá fazendo com esse cara, enfim. E também tem um lance, né, dessa amiga maravilhosa ter os filhos, né? Ela conseguir gerar coisa que a Lisbeth não consegue. Então, tem muitas questões ali na vida dessa mulher que são bem complicadas. E no meio disso tudo, como eu disse pra vocês, ela sofreu muitas perdas, mas para honrar cada um desses filhos que ela perdeu, ela monta uma espécie de memorial para eles, que ela faz dentro do meio da mata, né, no meio da floresta, que tem ali nas redondezas da fazenda. Ela encontra uma árvore e nessa árvore ela começa a pendurar diversas fitas, né? Que é um hábito pagão, né? De pendurar as fitas e tal, e começa a se chamar de árvore da dança, que é o nome, que as fitas ficam dançando conforme o vento, né? E ali ela leva diversas oferendas, ela coloca pequenos presentes, relembrando a cada um desses filhos que ela acabou perdendo ao longo de todos esses 7 anos, né? Então esse é o memorial da Lisbeth, é o local onde ela vai, ela encontra paz, onde quando as coisas estão muito difíceis de suportar, ela corre para este local e ela relembra ali os filhos e tudo mais. Não é só um local de dor, também é um local de cura para ela. Enfim, acaba se tornando um refúgio para a nossa protagonista. E qual é o lance da dança aí, Bárbara? No meio desse período em que tá acontecendo todo esse rolê com a Lisbeth, começam a surgir na cidade, lá em Estrasburgo, na França, essas dançarinas, né? Essas mulheres que do nada começam a dançar. Começa com uma e todo mundo acha muito curioso, depois aparece uma outra e aparece outra e outra e outra. Quando vê, já tem uma multidão que está dançando, né? A prefeitura, né, as autoridades locais montam um palco para essas mulheres. Não tem explicação, basicamente não tem explicação por que elas começaram a dançar. Eles chamam músicos, colocam músicos ali para elas dançarem. Algumas chegam a dançar até a exaustão e morrem, ou descansam, né? Elas caem de exaustão e acabam dormindo, mas quando acordam elas estão dançando novamente e algumas morrem também. Então é uma situação bem complicada e ninguém entende, ninguém nunca nem entendeu como isso aconteceu e como parou. Só que chega um momento em que obviamente tudo isso vai parar. E isso está acontecendo e é um negócio meio que à parte a história da vida da Lisbeth. Não vai convergir tanto assim. Porque, spoiler, Lisbeth não dança. Mas vamos lá. É basicamente isso que vai acontecer dentro do livro, gente. Vamos lá para minha opinião. Como eu cheguei até esse livro? Eu tava na rede social, no TikTok, vendo esses vídeos de IA que o pessoal tá fazendo, né? Fizeram muito. Como seria a vida daqui a 400 anos, no próximo milênio? Como foi a vida, como seria a vida, um dia na vida de um discípulo de Jesus. Não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos, né? Um dia na vida de Cleópatra. Você acordou e está no corpo da Cleópatra. E apareceu para mim, você acordou e está no ano 1500, no meio da epidemia da dança. E eu achei aquilo dali interessantíssimo, eu fui pesquisar. Aí eu acabei chegando a esse livro, eu achei muito legal. Obviamente já arrumei ele pro meu Kindle, passei ele pro meu Kindle e comecei a ler. E no início eu pensei assim, pô, bacana, vai ser um livro super
interessante, porque eu pensei mesmo que fosse tratar desse lance da epidemia, dessas mulheres, né? E não é isso que o livro faz. Ele vai citar essas mulheres, por exemplo, vai aparecer uma e ali entre capítulos vai falar assim, que essa mulher ela sofreu um determinado trauma e por conta desse trauma ela começou a dançar. Do nada. Todas as mulheres elas viveram algum tipo de trauma e por conta disso elas começaram a dançar. Na euforia, naquele surto, elas começaram a dançar por algum contexto prévio que ali no livro vai falar, né? Não são todas, vai falar de umas 5, sei lá, mais ou menos. E aí eu fiquei assim, tá, mas e aí? Eu fui descobrindo isso conforme eu fui lendo. E isso me aborreceu pra caramba. Outra coisa, eu falo isso até na minha resenha escrita que já tá lá no blog. A história da Lisbeth, não que não seja uma história que possa nos tocar e tudo mais, mas não é uma história tão diferenciada assim, gente. É uma história até um pouco genérica. Ela é uma mulher que tá casada, que casou por pura conveniência, como naquela época se fazia muitos casamentos de conveniência, então é comum, né? Ela casou sem saber direito quem era o marido dela. E ele era um cara decente, minimamente decente, né? Mas ele queria filhos e ela era uma mulher que infelizmente não. Qual era o motivo que a não permitia gerar? A gente não vai entender isso, né? Mas assim, a história dela não é uma história que precisaria se passar lá em Estrasburgo no meio da epidemia da dança. Hoje em dia a gente ainda encontra casos assim. A gente ainda encontra casos de mulheres que acabam se casando e não são felizes no casamento, mas que permanecem por N motivos. Hoje em dia a gente ainda encontra casos, infelizmente, de mulheres que têm muita dificuldade para engravidar ou sofrendo diversas perdas. Esse é um assunto que inclusive está muito em alta, que a gente mais tem ouvido, que eu mais tenho visto, são pessoas comentando sobre isso, sobre as dificuldades para engravidar, sobre os desafios, né, das mães, dessas mulheres que sonham em se tornar mães e tem às vezes uma condição que não as permite. Então não é algo determinado para aquele período. Ainda existem pessoas, né, que sofrem preconceito pela sua forma de amar, né? Eu não quero trazer spoilers aqui, não, mas é basicamente isso. Não é algo novo, não é algo antigo, não é é algo que ainda existe. Então, você pode contextualizar isso em qualquer período. E mas se você vai falar sobre um marco dentro da história, eu espero que você pelo menos explore aquele marco. Se você vai fazer um livro em que vai se passar dentro de um período tão interessante e que não tem muita informação sobre, poxa, explora aquilo dali. Faz a mulher surtar e dançar também, sabe? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Ainda existe hoje em dia muito preconceito racial. Ainda existe N tipo de preconceitos hoje em dia. E a autora ela vai falar sobre um pouquinho de cada coisa. Ela vai trazer cada coisa. Cada personagem vai sofrer de alguma coisa. A Lisbeth não consegue gerar, não consegue fazer com que os filhos venham vingar, que é algo que não é culpa dela, né? A gente vai entender isso na genética. Hoje em dia, às vezes, a medicina ainda não explica alguns casos, né? Então, a gente entende, não é culpa da mulher, alguma coisa física, fisiológica, né? São N motivos, né, que não tem explicação. É, então, a cunhada dela lá vai ter uma outra questão, né? Que pra mim eu matei logo no início do livro, gente. A mulher apareceu, falou algumas coisas, aconteceu uma determinada cena, eu já falei, é isso. E falei para as meninas porque elas estavam lendo o livro junto comigo, né? Eu falei, é isso. Senti a energia aí e é isso. Dito e feito, era basicamente aquilo mesmo que eu tinha imaginado. Depois vai aparecer um terceiro personagem ali que, gente, sinceramente, totalmente desnecessário a situação que ele vai viver ali junto com a Lisbeth, que eu achei assim, meu Deus, nada a ver. Nada a ver, isso daqui não acrescentou em nada para a história, não melhorou em nada esse livro. E por que você continua lendo, Bárbara? Pura força do ódio.
Basicamente isso. Não, tô brincando. Mas eu tava lendo junto com Raquel e Michele. Então nós fomos lendo e fomos comentando. Então, pô, vamos ler até o final e vamos comentar aqui as nossas expectativas e as nossas impressões sobre o livro, né? E a gente acabou chegando até o final. Mas, gente, sinceramente, não é um livro que eu indico pra vocês. Eu esperava muito mais. O final, pra mim, assim, ele foi tão aborrecedor que eu até achei que a autora fosse fazer uma coisa que ela acabou não fazendo, graças a Deus. Mas eu fiquei olhando assim, gente, pra onde que essa mulher vai agora? E outra coisa, ela quis abraçar um monte de bandeira e acabou não abraçando nenhuma, porque todas elas ficaram superficiais demais. E o que tinha de mais interessante dentro do livro, na minha opinião, que era a relação da Lisbeth com as abelhas, ela conseguiu destruir completamente. Então foi uma sucessão de erros. É um livro que poderia ter sido muito melhor explorado, que ela poderia ter ido por um outro caminho, que foi diferente do que ela escolheu. E eu acredito que foi esse o motivo que mais me aborreceu dentro da história. Eu fui querendo ler um livro que se passasse, era um romance, beleza, uma ficção, beleza, não tenho problema nenhum com isso, mas que explorasse essa questão da dança. Nas minhas pesquisas, né, as pessoas elas todas falaram assim, não se sabe muito bem o que aconteceu dentro daquele período, mas imagina-se que as pessoas tiveram esses problemas porque foi um verão de calor intenso, foi um período de verão que mais durou, né, assim, de calor muito intenso. A qualidade de saneamento básico era inexistente. Então as pessoas não tinham saneamento básico, então as doenças que viriam dali, as pessoas estavam passando fome, muita necessidade, então junta diversas coisas, né? A falta de saneamento básico, então imagina, a pessoa pisando na lama com cocô, xixi e afins, excrementos, pessoas morrendo e não tendo um enterro decente, assim, um local apropriado para aquela... Imagina o quanto de infestação que existia naquela época, né? Uma falta de alimentação decente também, porque as pessoas, no calor intenso, não chove, como é que se planta, como é que se sobrevive, né, gente? Sem água decente. Então, junta todos esses fatores e entende-se que provavelmente foi algo que dali, né, que acabou gerando essa epidemia. Não foi a única que aconteceu, existiram outras em outros períodos também, né? Hoje em dia, não sei, né? A gente dança mais por diversão mesmo. Mas foi um negócio sério, sabe? E a autora simplesmente não explorou isso de forma decente. Ela só colocou as pessoas ali e elas estavam dançando. E a gente não entendia nada. Então, assim, poderia existir a dança como também poderia não existir. Me decepcionou. E eu não indico a leitura do livro. Eu provavelmente não lerei nada mais dessa autora, porque eu não gostei, gente. Ou você faz uma coisa, se você vai fazer sobre um período histórico, como eu já falei aqui, interessantíssimo, por favor, explore aquilo dali. Explore. Não faça ser só um background para sua história. Não é necessário. A história da Lisbeth podia ser muito bem melhor contada. Enfim, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar destilando raiva desse livro e isso não é o meu interesse nesse momento. Só tô aqui para te dizer, não leia, não leia mesmo. Se você já conhecia esse livro ou se você já leu, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Inclusive, foi a primeira resenha negativa desse livro lá no Scooby, gente. Fiquei até impressionada com isso. Mas se você já leu, comenta aqui comigo. Se você não leu, me conta o que você achou dessa resenha, o que você achou dessa história. Eu vou querer saber a sua opinião, vou amar conhecer a sua opinião. E é isso por hoje, vou ficando por aqui, lembrando a todo mundo que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para receber as notificações assim que sair vídeo novo aqui no canal, certo? Em breve eu volto com muito mais pra vocês, me aguardem, beijos, beijos e tchau, tchau!